Olá pessoal, como eu prometi para vocês, hoje vai ser nosso primeiro vídeo, tá? Que vai ser lançado e o tema não podia ser diferente, vai ser sobre hérnia de disco. O tema é bastante relevante, né? Hérnia de disco, a gente tem no estúdio, a maior parte dos nossos alunos eles sentem dor, só que não tem como nós entrarmos diretamente nos exercícios de pilates para hérnia de disco. Por isso, os primeiros aulas vão ser em função da teoria, da parte teórica, da parte clínica da hérnia de disco, tá? E esse primeiro vídeo a gente vai falar sobre estabilização. Muito se fala no Pilates que a gente sempre deve buscar essa qualidade durante o movimento ou durante o exercício. Mas, na verdade, o que é estabilidade? Você já se perguntou? E mais, o que é instabilidade? Bem, a gente vai começar pelo tema estabilidade. A gente define estabilidade como sendo uma habilidade de controlar o movimento e de prevenir esses movimentos indesejáveis ao redor de uma articulação ou de um ponto fixo. Através dessa estabilização, a gente pode fortalecer músculos profundos da coluna vertebral e melhorar o grau de estabilidade do segmento vertebral em questão. Já a instabilidade, ela poderia sugerir o contrário, mas de certa forma ela é um termo um pouco genérico, na verdade, visto que pela terminologia, se a gente for ver, ela pode significar diferentes coisas para diferentes pessoas. Por exemplo, dizer que um ombro ele é instável, ele pode significar que essa instabilidade ela pode estar relacionada à lesão nos ligamentos, cápsula, com deslocamento anterior de ombro, por exemplo. De outra maneira, mas similar, semelhante, a gente pode dizer que a instabilidade do ombro ela pode ser em função de uma fraqueza dos músculos controladores da escápula, por exemplo, levando a um impacto secundário do ombro. Então, em uma coisa todos concordam, que o treino da estabilização de qualquer articulação em questão deve ser focada na restauração dos tecidos de suporte, como os ligamentos, o fortalecimento das musculaturas do entorno e o restabelecimento do quê? Do controle motor e dos padrões apropriados de movimento daquela articulação. A gente pode concluir que a instabilidade ela é muito mais complexa que a estabilidade, certo? Por isso, devemos ter a compreensão exata dos tipos mais comuns de estabilidade para facilitar o nosso trabalho dentro do Pilates. Quando estamos reabilitando, na verdade, um cliente ou um paciente com um método, para que esse nosso treino de estabilização, bem como a sua sequência, ela tenha uma continuidade no aprendizado, ou seja, que esteja concatenado dentro desse sistema inteligente de exercícios criados por Joseph. Hoje, a gente vai ver dois tipos de estabilidade, a hipomobilidade e a hipermobilidade. A hipomobilidade, na verdade, ela implica num movimento diminuído. Quando a gente aplica movimentos ou exercícios dentro do método Pilates com o objetivo de mobilizar ou aquecer as articulações, os chamados pré-pilates que a gente conhece, a gente está tentando fazer o quê? Devolver às estruturas circundantes o intuito de restaurar características dessa mobilidade articular normal, que denominamos nada mais do que amplitude de movimento. A disfunção em razão da hipomobilidade, muitas vezes ela pode ser detectada quando observamos padrões alterados de movimento em um exercício de Pilates que a gente propõe para o nosso aluno. E esse padrão errado a gente percebe quando há uma diminuição da amplitude do movimento original. Essa diminuição da amplitude ela pode ser ocasionada por diversas formas, como edema, pode ser por diminuição de movimento, músculos hipertônicos ou até mesmo pela inibição dos músculos antagonistas que estão envolvidos com o movimento que a gente selecionou para aquele nosso cliente. Por isso a importância de nós, instrutores de Pilates, fisioterapeutas, educadores físicos, ter conhecimento de todo o repertório do Pilates para saber a ação exata, a ação muscular correta do grupo envolvido naquele movimento. Já a hipermobilidade, por sua vez, ela implica no quê? Na amplitude de movimento aumentada ou excessiva, que ela pode até ser normal, considerada normal, que se chama uma frouxidão, ou ela pode ser patológica, que é a instabilidade propriamente dita. A frouxidão, ela supõe que a pessoa tem uma amplitude de movimento aumentada,
mas ela consegue controlar o movimento da articulação naquela amplitude proposta, não sendo patológico. A gente não considera isso como uma patologia. Quando for patológico, a instabilidade ela implica que a pessoa tem essa amplitude de movimento aumentada, mas ela não consegue ter a habilidade para estabilizar e nem controlar o movimento daquela articulação. Muitos sinais dessa instabilidade, ela deve ser cuidada com um movimento mal coordenado. Quando a gente propõe esse exercício para o nosso cliente, ele não tem coordenação na execução do mesmo. Ele tem uma inabilidade para estabilizar as principais estruturas ou até mesmo uma força muscular anormal. Muitas vezes a articulação ela não é estressada a ponto de os sintomas se manifestarem, por exemplo, naquele exercício. Porque um paciente ele pode apresentar ao exame uma articulação instável, mas não apresenta dor ao movimento em um estado patológico real. O que é mais comum quando a gente recebe pacientes no Pilates é sinais e sintomas estarem presentes ao mesmo tempo no movimento. E observamos que essa disfunção ocasionada por essa hipermobilidade, ela pode ser apresentada desde pequenos aumentos da amplitude de movimento, como na falha do movimento, e o paciente ele pode relatar aquela sensação de que no final do movimento do Pilates ele ocorre de forma anormal, ele sente uma certa dificuldade para finalizar o movimento. Em alguns casos, a hipomobilidade e a hipermobilidade também, elas podem estar presentes em grandes proximidades, né, ou até mesmo na mesma articulação. Como, por exemplo, numa instabilidade de ombro, uma instabilidade glenumeral do ombro, onde a articulação ela pode ser hipomóvel numa direção e hipermóvel na direção contrária. Ou seja, ela tem uma transação anterior excessiva, mas a translação posterior ela é restrita. E aí, quando temos essa situação no estúdio, quando a gente recebe um paciente dentro do estúdio com essa situação, que chega para nós assim, para a gente tratar, a gente sempre fica com um dilema para decidir qual a causa do problema, a hipomobilidade ou a hipermobilidade. E quando temos esse problema dentro do nosso estúdio, a gente sempre deve tratar primeiro a hipomobilidade. Por quê? Para que a gente possa restaurar o jogo normal daquela articulação, para que a artrocinemática do movimento ela ocorra de forma natural e normal, ou o mais normal possível. Aí depois sim, a gente vai para o tratamento da hipermobilidade, onde a gente vai propor um controle do movimento maior, né, através dos exercícios de Pilates mais específicos. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado e nos vemos em breve nos próximos vídeos, onde iremos abordar os subsistemas que compõem o sistema de estabilização do movimento dentro do Pilates. Até breve!